Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Para você que não me conhece, estou há mais de 2 anos divulgando informações sobre saúde da pessoa idosa e também sobre saúde dos cuidadores nas minhas redes sociais. Hoje no meu canal do YouTube eu tenho quase 320 vídeos, onde eu ajudo você conversando sobre saúde da pessoa idosa. Sugiro a você que vai assistir esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, ative os comentários. Você também que vai me assistir pelo Instagram, pelo Facebook. É importante que você esteja em todas as minhas redes sociais, tá? Atualmente, de vez em quando, nós temos um problema com uma ou outra rede social. Uma forma de você não perder o contato comigo é você estar em todas elas. Além disso, também quero lembrar você que quer receber os meus e-books de receitas saudáveis. Eu tenho 2 e-books gratuitos que eu estou compartilhando com você para que você permaneça nos nossos 7 dias, né? A nossa proposta é de desafio de 7 dias para idosos e para cuidadores. Então, entra no meu grupo do WhatsApp, no meu grupo do Telegram também, tá bom? Eu tenho link, está numa publicação que eu fiz hoje, numa publicação que eu fiz ontem também, tá bom? Na live de hoje, eu vou falar com você sobre providências práticas, né? Atitudes, coisas que nós precisamos resolver antes que o idoso que a gente cuida venha a óbito. A gente não gosta de falar de morte, né? A gente não gosta de falar de coisas que a gente precisa resolver quando alguém morre, mas esse assunto é muito importante. Existem questões práticas que a gente precisa resolver. Sei que quando eu falo de morte, de óbito, de falecimento, as pessoas não querem assistir a live, mas depois é impressionante, né? Como surge um mundo de comentários nas minhas redes sociais. Nossa, se eu tivesse assistido esse vídeo antes, né? Se eu tivesse visto antes da minha mãe morrer, do meu pai morrer, eu teria resolvido várias outras coisas, eu teria conduzido de uma forma diferente, mas as pessoas correm desses assuntos, mas eu não vou correr de divulgar, vou fazer o meu papel, que é compartilhar informações. Quero dar uma boa tarde para a Néria Guiar, minha mãe que está aqui, minha irmã também. Boa noite para a Sol aqui no Instagram. Boa tarde, né? Para a Sol aqui no Instagram, seja muito bem-vinda. Quem mais estiver no Facebook também, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Compartilha a live de hoje. Como sempre, já esperava que os assuntos de morte, né, Sol? As pessoas sempre correm, mas vamos lá, vou fazer o meu papel. Eu dividi aqui separei 10 questões que a gente precisa pensar, precisa resolver antes da gente perder alguém. Não só o idoso, eu falo idoso porque eu trabalho com pessoas idosas, mas todos nós que cuidamos, né, de alguém que tem alguma doença crônica, tem alguma possibilidade de vir a óbito nos próximos tempos, a gente precisa estar preparado para quando chegar esse momento, não adianta correr. Então, eu separei 10 questões que a gente precisa pensar. A primeira delas, tá, em relação à questão do cuidador. Muitas vezes o cuidador é um cuidador único, e esse cuidador que vai cuidar do idoso ali 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da condição de saúde do idoso. Quando chega essa fase final de vida do idoso, esse cuidador ele está muito sobrecarregado. Só que ao mesmo tempo que ele está sobrecarregado, psicologicamente ele fica naquele medo, sabe? Aquela, mas ele vai morrer, eu não vou estar perto, ela precisa de mim. Fica naquela tensão e quer ficar 24 horas ao lado do idoso. Também tem o lado dos outros familiares que se já fugiam antes, às vezes, nesse momento, podem fugir muito mais. Ou pode acontecer o contrário, esses familiares podem se aproximar. O que é importante a gente saber? Que se em todo esse processo de cuidado já seria interessante estar dividindo tarefas, né? Nesse momento muito mais. Porque é nessa fase que o idoso precisa 24 horas de alguém. Se esse cuidador não dorme, se esse cuidador não descansa, o que acontece? Muitas vezes ele se estressa tanto que ele acaba fazendo o contrário. Ele quer cuidar bem e ele acaba não conseguindo cuidar. Então é importante que esse cuidador tenha tempo para descansar. Para isso é importante a divisão de tarefas, tá? E aí não cabe nessa hora o ego, mas eu que cuidei o tempo inteiro, agora outra pessoa da família que nem via minha mãe, meu pai vai cuidar. Sim, porque você precisa descansar. Senão, quando chegar naqueles últimos dias, você não vai ter condições, né? Não vai ter energias para estar ajudando e estar ao lado dessa pessoa. Então, estar compartilhando é muito importante essas tarefas. E aí, o que eu indico também? Uma segunda coisa, reunião familiar. Muitas vezes, só esse cuidador que sabe o que está acontecendo, que sabe do diagnóstico, que sabe do prognóstico, que sabe que essa pessoa está próxima de morrer. Então, é importante uma reunião familiar para que todos da família saibam o que está acontecendo, saibam que a morte está próxima, saibam que a situação é irreversível, para que ninguém fique depositando esperanças, né? Claro, a questão de milagre, não vou entrar em discussão disso aqui, mas que ninguém crie
uma esperança infundada para uma situação, né, que do ponto de vista ali, fisiológico já está determinada, que é a morte dessa pessoa nos próximos tempos. E também para que não se cobre do cuidador coisas que ele não vai ter condições de estar revertendo, né, uma situação que é irreversível. Então, é importante uniformizar essas informações, que todos saibam o que está acontecendo. Eu lembro que na época do meu esposo eu avisei, por mais que a família dele não estivesse nem aí, eu avisei que ele tinha um câncer avançado, depois eu avisei que ele estava em fase final. Então, quem quis ver, viu, quem quis ajudar, ajudou, né? Apesar de que a maioria deu as costas, mas eu fiz o meu papel, que foi uniformizar informações e avisar. Lembro que ainda assim, quando ele morreu, depois que né, a gente fez o velório e tal, algumas pessoas ainda vieram me cobrar, porque achavam que eu tinha que fazer um velório de 48 horas, né? Tipo assim, para poder esperar aqueles familiares. E eu não, falei, bom, todo mundo foi avisado que ele estava numa fase final, avisei que ele faleceu, quem queria estar em contato comigo, com ele, esteve. Então é muito importante essa reunião familiar para aliviar o cuidador, para uniformizar informações, para depois ninguém vir também na sua cabeça e colocar um peso sobre você, que é cuidador, que não é seu. Uma terceira questão muito importante é a questão do plano funerário, gente. É impressionante como que, assim, os cuidadores, né? Às vezes o idoso ele nem tem uma doença incurável, mas é um idoso, tem uma idade mais avançada, né? A gente não quer pensar na morte dessa pessoa, a gente não quer ter plano funerário, porque a gente acha que plano funerário vai trazer a morte do idoso. Mas sabe o que acontece? Quando ele morre no hospital, a maioria das famílias não tem condições de fazer um velório, tá? Não tem condições de comprar um caixão, não tem condições de arcar com serviços funerários. A situação fica muito difícil. Por quê? Hoje a gente tem uma política de assistência social que fala, se você não tem condições financeiras, você tem direito a ter um auxílio. Só que você que vai lá, você familiar que vai lá pedir o auxílio funerário, a sua renda, né, junto com a renda ali da sua família, tem que ser de no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoas, né? Então vamos pensar hoje se, por exemplo, você recebe um salário mínimo. Tá? E aí é só você e o idoso, você não consegue esse auxílio funerário, porque você tem que comprovar situação de miséria, tá? Qual é a situação de miséria do ponto de vista da política de assistência social? Você receber no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então a sua renda, dividindo a renda da sua família pelo número de pessoas que moram ali, tem que ser de no máximo R$ 250 por pessoa. É situação de miséria mesmo. Se você não estiver nessa situação, você não consegue auxílio funerário. Aí você tem que pedir ajuda dos outros, né? Tem que pedir, fazer vaquinha. Você já está ali naquela situação emocional que perdeu alguém da sua família, você ainda tem que ficar fazendo vaquinha e pedindo ajuda da família para pagar o funeral. Então é muito difícil, complica, às vezes dependendo da situação do idoso, se o hospital não tem uma geladeira, tem hospitais que não tem, o que eu trabalho não tem, por exemplo, tem que descer com o corpo para um outro hospital, se for demorar ali mais de 8 horas, né, para o serviço funerário vir buscar o corpo dessa pessoa. E aí complica, porque até a situação do corpo do idoso, enfim, é complicado. Então tem que ter auxílio funerário, é importante, não contem com o auxílio do governo para isso, porque é muito difícil de conseguir. Outro ponto importante também é se você acha, se você pensa, se isso foi discutido com o idoso sobre a questão da possibilidade de morte do idoso em casa, é importante conversar isso com o médico, é importante saber se tem um hospital próximo, porque às vezes pode ser a melhor opção, pode ser decidido isso pela família e pelo idoso, mas o idoso pode ter complicações aí nos dias finais, nos momentos finais, que pode ser necessário uma intervenção médica, pode ser necessário uma internação hospitalar. Então tudo isso tem que ser bem pensado, tem que ser planejado, tem que ser pensado com o médico, tem que saber se você vai ter esse auxílio do médico, se o idoso tiver alguma complicação, se tem um hospital próximo, para que número você liga. Tudo isso tem que ser pensado, além da questão de que, mesmo que seja uma opção da família do idoso, pode acontecer de naquele momento a família não dar conta. Então, independente às vezes do que foi conversado com o idoso, se a família não dá conta, né, muitas vezes vai ser necessário conduzir o idoso para o hospital. A sexta questão, a questão da documentação, tá? Muitas vezes o idoso ele é internado no hospital, os familiares nem têm certidão de nascimento, não tem identidade, não tem CPF, não tem nada. Por incrível que pareça, isso acontece demais. Então, assim, é importante que você tenha os seus documentos, independente se você tem alguma doença crônica ou não. É importante que o idoso tenha os documentos dele. Quais são os documentos que você tem que ter em mãos? Certidão de nascimento, documento de identidade, cartão de benefício do INSS, CPF do idoso,
comprovante de residência, tudo isso vai ser importante na hora do sepultamento. O cartório ele vai pedir. Se você não tiver essa documentação, todo o processo vai ser muito demorado e complicado. Você vai precisar desses documentos. Então, tem em mãos tanto as cópias desses documentos que eu falei, quanto o original você deixa separado. De preferência, se esse idoso for internado no hospital, já leve a cópia da documentação, porque às vezes na hora do óbito o médico precisa da documentação e não tem. Então você, familiar, tem que ter essa documentação em mãos. Além da sua documentação pessoal também, que você precisa ter, você que vai registrar o óbito, você também precisa apresentar a sua identidade para que você faça o registro do óbito. Sétima questão, você precisa, como eu falei, saber se tem hospital próximo, saber o telefone dos hospitais, saber o telefone do SAMU, né? Porque se você precisar no momento de emergência, você tem que saber para quem você vai ligar, além do fato de que se esse idoso for vir a óbito em casa, você tem que saber onde que você vai buscar auxílio. Então, quem pode estar fazendo o registro do óbito? O médico que já acompanha esse idoso, o SAMU ou a unidade de saúde mais próxima. Então, você tem que ter esses contatos dessas unidades de saúde, do médico, do SAMU, para que nesse momento de emergência você já saiba que é para eles que você vai ligar. Oitava questão, você precisa ter em mãos, né, o endereço e o horário de funcionamento do cartório mais próximo, porque é nesse cartório de registro de óbito mais próximo que você vai fazer o registro. Você precisa saber do horário. Por exemplo, né, final de semana, quando acontece um óbito, geralmente os cartórios funcionam de 9 horas até as 12 horas. E aí, às vezes, acontece o óbito, para você fazer o sepultamento, você precisa ter o registro no cartório, tá? E aí, o que acontece? Você precisa da certidão de óbito, não basta só a declaração que o médico vai te fornecer. Aí, às vezes, o familiar tá ali enrolado, porque não viu questão funerária, porque não sei o que, tudo isso que eu tô orientando aqui, ninguém quer ouvir, tá? E aí, chega naquela hora, o idoso morreu, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho documento, eu não separei, eu não sei para onde eu ligo, blá. E aí o cartório funciona até meio-dia, né? Vamos supor que esse óbito aconteceu à noite ou aconteceu no final de semana. Depois de meio-dia o cartório não funciona. Aí o que vai acontecer? Você vai deixar para ir no cartório depois, porque você não sabia o horário de funcionamento, vai registrar depois, e aí o sepultamento do idoso vai ter que ser mais prolongado. Então, você poderia sepultar naquele dia, você vai ter que jogar para o outro dia, porque você vai precisar do registro do cartório. Então, é muito importante que vocês saibam o horário, o endereço do cartório mais próximo, né, de registro de óbito, para que não aconteça esse problema. Nona questão importante, se esse idoso tem bens, é importante que em vida, se possível, seja procure um promotor público, né, um defensor público, ou procure um advogado particular, se for possível, para resolver questões de divisão de bens, tá? Porque depois que o idoso falece, é muito complicado, tá? Às vezes os bens vão ficar ali, você não vai poder mexer na questão da renda, conta bancária, nada. Tudo fica ali, até que se resolva tudo, seja tudo dividido, tudo registrado em cartório, vai ser um processo difícil. Então, principalmente um filho que depende, né, desses bens, depende da renda e desse idoso, tudo vai ser mais complicado depois. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante que em vida, que esse idoso saiba do diagnóstico dele, que ele saiba do prognóstico, para que ele tenha a possibilidade de decidir o que ele quer fazer com os bens dele e já decidir isso em vida, tá? Porque se a morte está próxima, não adianta você correr. A gente tem que encarar a realidade, a gente tem que pensar aqui. A família vai ficar, muitas pessoas dependem, às vezes, desse idoso, né? E as questões precisam ser resolvidas, inclusive para não ter briga familiar. Então, esse é o nono ponto. O 10º ponto é muito importante que você tenha os documentos que comprovem a doença do idoso. Por quê? Às vezes acontece o óbito, e aí você vai ter que ligar para o SAMU ou para o hospital mais próximo, né? Esse médico não sabe a situação de saúde que o idoso tinha. Se surgir alguma dúvida a respeito da morte, o que o médico vai fazer? Ele vai pedir o IML para verificar. E aí é muito dolorido, porque esse corpo vai ser encaminhado para o IML, né? O IML vai ter que fazer toda a análise do corpo do idoso para poder chegar aí nas causas de óbito. E aí é muito difícil para o familiar ter que aguardar todo esse longo tempo, né? Quanto mais tempo dura, mais difícil fica o processo de luto do familiar. Então, tenha em mãos todos os documentos que comprovam a situação de saúde do idoso, né? Que comprovam o diagnóstico. Isso vai facilitar aí a elaboração da certidão, da declaração de óbito, na verdade, pelo médico, e vai facilitar a vida. Então, gente, tudo isso que eu falei para vocês hoje, eu sugiro muito, tá?
que vocês compartilhem. Ah, eu sou cuidadora profissional, sou cuidadora familiar, cheguei no final da live, assiste a live novamente, compartilhe, coloque, gente, importante, né? Informações sobre óbito, sobre funeral, para que os cuidadores não fiquem no desespero. Eu já participei de vários grupos de cuidadores e vi o desespero das pessoas sem saber o que fazer. São informações muito úteis que ninguém quer dar crédito, como eu falei. Depois vem o desespero, tá? Desespero de ter que pedir auxílio funerário, ter que pedir ajuda dos outros, né? Não saber o que fazer, perder o horário de cartório, corpo ir para o IML. Então não adianta correr, tá? Então, quem chegou no final, assista a live, compartilha nos grupos de profissionais de saúde, nos grupos de cuidadores, nos grupos de idosos, para que as pessoas estejam alertas, tá? A respeito dessas informações que são muito importantes, tá bom? Quero dar uma boa tarde aqui para o Heleno, boa tarde para a Maria do Socorro, boa tarde para a Soraya também. Pois é, Sol, muito importante, né? Essa live, uma pena que as pessoas não valorizam as lives que são as mais importantes, eu observo isso, né? Agora, se eu for falar só sobre alimentação, aí todo mundo vem. Agora, vai falar sobre morte, sobre cuidados paliativos, sobre questões que envolvem situações que não dá pra gente correr, que a gente vai ter que enfrentar de qualquer jeito, as pessoas correm, né? Bom, eu vou finalizar a live. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Quero dizer para vocês que continuam abertas as inscrições para o curso de cuidados paliativos para pessoas idosas. Você que é profissional, é cuidador, quer aprender como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, quer aprender esses aspectos práticos, né, do cuidado, os aspectos técnicos, o que fazer para ajudar, o que passa na cabeça desse idoso, desse familiar, como que eu ajudo, faça o curso de cuidados paliativos, tá bom? As inscrições com o segundo lote estão abertas. E o link, não sei se eu coloquei aqui nessa publicação da live, mas está com certeza, certamente, nas outras publicações, inclusive uma que eu fiz ontem à noite. Boa tarde, Terezinha Beguelini, seja bem-vinda também, gratidão, tá bom? Se você chegou no finalzinho, depois assiste a live no início. Comunidade SOS Idoso, hoje às 20 horas teremos live, tá bom? Vamos falar sobre os benefícios do ômega 3 para a longevidade. Então é muito importante que vocês estejam atentos lá no nosso grupo do WhatsApp para receber o link e participar da live às 8 horas em ponto, tá bom? Vamos tentar não ter atrasos. Hoje às 10 horas eu já tenho outro compromisso também, então preciso que a gente inicie a nossa live exclusiva da comunidade SOS 12 às 20 horas. Você que não é da comunidade, está comprometido com a sua saúde, mande uma mensagem, peça o link, participe da comunidade SOS 12, lives exclusivas todas as quartas-feiras. E ainda estamos, né, na jornada ao segredo da longevidade, ensinando para você quais são os passos para você ter mais saúde e viver por muito mais tempo, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa tarde para vocês. Gratidão. SOS 12, a gente se encontra mais tarde. Vocês aqui da página, amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, para mais uma live, tá bom? Conta aí com as curtidas, comentários e compartilhamentos de vocês. Tchau, tchau. Até mais.